Ei, você deseja aprender a fazer a pintura em tecido? Então você está no canal certo. Aqui você aprende toda semana aulas passo a passo de pintura. Na aula de hoje eu vou lhe ensinar como fazer um nome para personalizar as toalhinhas e as fraldas infantis. E ainda com os bichinhos do tema A Fazendinha. Então não perca por nada, já deixe seu like e venha comigo até o final do vídeo. Então, gente, vamos aqui já começando, né, a nossa pintura, usando então aqui o azul soft, tintas Acrylex, o pincel da Tigre, 815 número 6. Eu só preencho aqui normalmente, como de costume, todos os cantinhos, tá? Preencho bem certinho, sem ultrapassar a linha. Pode usar o número 8 também, tá? O pincel maior, se você quiser. Então, essas letrinhas, né? Que eu formei o nome, eu deixei essas letras, o risco do alfabeto completo lá no Instagram Maravilhas de Baby. Além de eu deixar esse aqui da forma que está para vocês lá também, vocês vão encontrar as letras para formar um nome e personalizar de acordo com o nome da criança, tá? Na toalhinha, na fralda, aí é só usar a criatividade. Essas letras vão ser compostas por 3 tons de azul. Vocês vão me acompanhando aqui. E você pode usar a criatividade e estampar as letrinhas também. Colocar estampas de acordo, tá? Com o que for combinar com o acabamento da toalha ou da fralda. Aqui no canal eu já deixei um vídeo fazendo estampas na roupinha de menina. Você, se for fazer para menina nos tons de rosa, lilás, aqui essas letras e o nome de menina, você pode usar fazendo as estampas como eu ensinei lá no próprio vídeo, tá? Eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês verem como eu fiz no vestido da menina, mas você pode fazer aqui. Outra forma também que você pode fazer a estampa da letra é fazendo xadrez. Também fiz um vídeo, tá? Como estampar letras em xadrez. Então, eu vou deixar também o link. E no final desse vídeo, eu vou deixar também um vídeo sugerido, tá? Alguns vídeos no final que eu acho que são interessantes e importantes para vocês, tá bom? Então, finalizando esse vídeo, você pode assistir esses outros. Aqui eu terminei, tá? Finalizei aqui então o nosso preenchimento. Agora eu vou até trocar aqui porque eu quero começar com esse azul Caribe. Aqui eu vou pegar um pouquinho do azul Caribe. E ao redor da letra, gente, olha só, eu peguei uma ponta, um lado do pincel e deixei esse lado virado pro risco. Com esse azul Caribe na ponta do pincel, de um lado só, eu deixo ele virado para o risco, largando a tinta, vou passando e a tinta vai ficando lá no risco. E o que resta aqui, eu faço só um esfumado, mas depois eu volto para misturar, tá, gente? Olha só que legal. Vou fazendo aqui. Vou virando o pincel. Se você tiver dificuldade de fazer com o pincel de número 6, como eu estou fazendo, pode pegar um pincel menor, de número 4, por exemplo. Essas letras eu gosto porque elas dão volume aqui no meio, elas vão ficar com volume. Esse escuro é para dar profundidade e depois nós vamos usar o branco. Vou contornando e puxando a tinta. Gente, eu resolvi trazer esse nome aqui com esses bichinhos, né? Que são observem que são os mesmos do nosso tema Fazendinha. Então, o enxovalzinho do bebê com os medalhões, né, pintados, se você for fazer de acordo com o vídeo que eu deixei aqui, o primeiro, pintando o cavalinho, eu falo sobre os medalhões, que você pode aplicar, costurar nas fraldas, aquelas fraldas que não tem barrado para pintura, tá? Tem umas fraldas que elas não têm barrado, então você pode fazer o seu próprio barrado pintado e colocar. Fica muito fofo, muito lindo o trabalho assim. Então aqui eu vou misturando.
eu lavei meu pincel, vocês observaram, né? Lavei o pincel, sequei bastante, peguei um pouquinho do mesmo verde de base e na parte ainda do meio, vou fazer um movimento circular, tá? Para misturarem essas duas cores, porque elas não podem ficar assim, com separação, com mancha. Agora, sem lavar o pincel, eu pego um pouquinho ainda, continuando aqui do azul Caribe. Pode ser azul inverno, você pode utilizar aí também aquele azul cobalto, fica lindo, tá? Azul turquesa. O azul inverno é bem parecido com essa cor aqui, tá, gente? Com esse azul. É uma cor bem próxima. Agora, o azul turquesa e o cobalto são azuis mais fortes, bem fortes mesmo. Mas fica lindo, tá? Eu vou virar assim para vocês conseguirem ver. Deixo a tinta pro lado de fora. Agora, lavo meu pincel. Seco aqui no tecido, tá? Seco bastante. Com o pincel seco, eu pego um pouco do outro azul e começo aqui do meio de novo, que é esse azul soft. Pode ser também, gente, se você não tiver o soft, usem o azul bebê ou azul hortênsia como base, porque são cores mais clarinhas. Se você não tem nenhuma dessas cores, você pode fazer sua cor. Como assim? Você pode pegar um pouquinho do azul celeste, uma parte dele menor, misturar em um outro local, tá? A parte com um pouco de branco, a maior parte de branco. E aí, gente, vocês vão fazendo aos poucos, vai misturando até chegar uma cor de base bem clarinha, um azul bem claro, como se fosse um azul hortênsia, um azul bebê. Você pode fazer o mesmo usando esse azul Caribe. Você pode misturar uma pequena parte dele com o branco em um local separado, como eu disse, no pratinho, tá? E aí você vai obter uma cor mais clara para a base. E depois você sombreia, porque nada mais é do que uma cor média, uma clarinha, uma média, né? E depois para clarear com a luz. Então você pode fazer tom sobre tom, fica maravilhoso também. Porque se você tem, vamos supor, você tem só o azul Caribe e não tem uma cor de base como a soft, você pode pegar um pouquinho do Caribe, juntamente com o branco, fazer uma cor de base, vai ficar um bem clarinho. E você pode sombrear com o mesmo. Então você vai ter um tom sobre tom, vai ficar maravilhoso também. Então, tá? Podem ficar assim à vontade para colocar a cor que você desejar e tiver no momento, tá? Com branco, depois que eu sombreei aqui com azul Caribe. Do outro lado aqui do pincel, peguei um pouco de branco. Eu vou fazer isso aqui, eu vou largando um pouco de branco no centro da letra. A letra mais gordinha, ela é tão boa para fazer porque ela me dá mais opções de enfeitar todo o desenho. Às vezes não precisa nem de colocar desenho na toalhinha, mas se você fizer uma letra bem bonita, bem larguinha assim como essa, nem precisa de colocar desenho. Aqui é porque eu quero combinar mesmo os bichinhos com a fazendinha. E esse branco assim, gente, é para dar volume, tá bom? Agora, bem assim nas bordas, eu vou misturando toda essa cor, tá? Eu não vou deixar ela assim visível não, só no centro mesmo da letra. Agora do outro lado. Então, continuando assim a mistura, eu vou fazendo batidinhas só no meio para ir tirando o excesso do branco e deixando a tinta mais natural, tá? Sem manchas. Agora sim, finalizamos essa letra. Eu vou fazer a próxima da seguinte forma, gente. Eu vou colocar a base novamente, eu quero a mesma tonalidade, tá bom? Com esse azul soft. Eu acho que esse azul ele combina bastante com todos os outros tons de azul, por ele ser uma cor de base, uma cor bem clarinha.
Gente, eu quero chamar a atenção de vocês aqui um pouquinho para o seguinte detalhe. Muitos de vocês não aprendem a pintar, não é porque de uma forma que muitos me falam, tá? Muitos alunos. Giza, eu não tô conseguindo, eu acho difícil, só em olhar assim parece que é fácil, mas quando eu pego... Gente, não é isso. Olha, pintura é treino, tá? Não pode haver preguiça. Eu já até coloquei uns vídeos aqui no canal falando um pouquinho o que atrapalha a pessoa a pintar, né? A preguiça, a procrastinação, deixa para depois. Não façam isso, gente. Se é um sonho, se é uma vontade sua, siga direitinho tudo que eu tenho passado aqui para você, sabe? As aulas são assim, é feita com muito carinho. Eu preparo as aulas de acordo com as dúvidas, tá? Com as dúvidas, com os questionamentos dos alunos. Então, eu quero deixar aqui para vocês que não é de um dia para o outro que se aprende, né? Tudo que é novo, que a pessoa vai começar a fazer, leva um tempo, tem que ter um pouco de paciência, tá bom? Tem vídeo aqui, tá? Recente, que eu coloquei aqui no canal falando também sobre você fazer o contorno, com dicas práticas para você conseguir fazer o contorno. Tudo é prática. Vai lá, pega o tecido e faz a pintura. Não fique esperando, depois eu faço, quando eu comprar o material todo eu faço. Não, vamos supor, você tem só algumas tonalidades aí de tinta. Faça com o que você tem. Não deixe para depois, tá? E você pode estar perdendo muito tempo. Quando chegar lá na frente, no final do ano, você vai falar, por que eu não comecei? Tem uma lista aqui, eu falo playlist, mas é a mesma coisa, né? Uma lista de vídeos só de passo a passo para iniciante de 2022. Eu sempre falo do tecido, que é o tricoline 100% algodão. Esse é um dos melhores para fazer mesmo. E é barato, tá? O custo-benefício dele é excelente, porque é um tecido assim que me parece que ele tem 2 larguras, então rende demais. Quantos medalhões desse dá para fazer? Nossa, muitos! Então, muito trabalho dá para fazer com ele, rende bastante, tá bom, gente? Isso que eu queria deixar aqui para vocês falar, né? Pronto, preenchi, tá? Todo ele aqui. Agora eu vou trocar o azul de fundo, o azul de sombra. Eu vou colocar aqui o azul celeste. Não lavei meu pincel. Tô até usando o menor, nem troquei. Vocês observaram que eu não fiz com o número 6? Estou aqui com o número 0 da Condor 456. Pode ser também o 0 da Tigre 815-0, tá? Vou sombrear aqui, olha, bem do lado, como se ela tivesse juntinha aqui, agarradinha uma com a outra. Pois é, então eu vou fazer isso aqui. As letras que eu deixei lá para vocês no Instagram Maravilha de Baby, que eu deixei gratuitamente lá para vocês, tá nos destaques e também está numa postagem, tá bom? Do feed mesmo. Então, gente, essas letras elas estão separadas, mas vocês vão unir as letras, tá? E formar aí o nome. Aqui eu vou fazendo assim. Eu vou fazer também sombra ao redor aqui do meio, tá? Da letra. Vou lavar esse pincel para tirar um pouco aqui do excesso. Aliás, vou até usar o maior, que é o número 6 aqui, para fazer esse movimento circular. Essa é a melhor forma para você misturar as cores entre si, ou seja, sem deixar manchas. Toda vez que você for sombrear o seu desenho, use pouquinha tinta, tá, gente? Nunca coloque muita tinta da cor mais escura. Se você, tá procurando aí, quer fazer um desenho mais suave, então você tem que colocar aos poucos. Vou continuar aqui com esse mesmo pincel.
Lavo o meu pincel, tá? Pego um pouco aqui de azul soft. Lavo o pincel novamente, sempre para tirar o excesso do mais escuro. Volto aqui com o meu pincel menor. Quando está secando, eu coloco um pouco mais de azul soft. Eu vou fazer ao redor do pezinho, das mãozinhas aqui do bichinho, que esse é o cavalinho, a vaquinha e o porquinho. Tem uns vídeos pintando, tá? Eu tô ensinando a pintar eles separadamente. Tá até aqui do lado, tá? Então vocês vão estar acessando o link, eu vou deixar para vocês na descrição desses vídeos. Com as mesmas cores que eu utilizei neles, nos bichinhos, eu vou colocar aqui na letrinha, tá bom, gente? Lembrando bem que o foco do vídeo de hoje são as letras, tá? Para você, assim, ter essa ideia de que pode colocar os bichinhos na letra. Dá para fazer muita coisa, tá? Muitos desenhos e tudo mais. Então, como eu estou focando aqui na letra, eu vou fazer de tudo para dar tempo ainda de pintar nessa aula ainda os bichinhos. Com o branco, eu vou fazer a mesma luz, tá? Vou iluminar essa letra. Eu vou acompanhar aqui o formato dela. Ela vai ficar mais clara aqui desse lado, do lado direito, onde pode observar aí que tem mais espaço. E como ela está encostada na letra J, que aqui o nome é Jonas, né? Então, como a letra O está encostado no J, ele vai ter uma sombra mais profunda aqui. Eu posso até usar um outro tom de azul, que eu vou fazer aqui para vocês verem. Vou pegar uma quarta cor, tá? Um outro tom de azul para fazer essa sombra um pouco mais forte. Eu acho que é necessário, tá? Vai ficar até mais realçada, mais bonita. Aqui eu dou batidinhas, faço assim batidinhas ao redor, tá? Para acompanhar aqui o formato da letra e misturarem as cores do azul com os azuis com o branco. Isso aqui é para dar volume mesmo, para iluminar a nossa letra. Com esse azul cerúleo, parece um pouquinho com azul turquesa e um pouco também com o cobalto, apesar do cobalto ser mais escuro um pouco, mas eu vou fazer só uma profundidade a mais aqui, nesse cantinho. Vou lavar o meu pincel e com todo cuidado eu faço essa mistura aqui. Pessoal, vocês observaram que eu fiz aqui, olha, usando a base para as duas letras, a mesma cor, sendo esse soft. Então, isso quer dizer que eu vou usar o mesmo para todas as letras, tá? Sempre eu vou fazendo assim, um Caribe e um com azul celeste. Então, esse próximo vai ser Caribe, o azul celeste e o próximo Caribe. Então, eu vou repetir tudo que eu fiz aqui, eu vou repetir novamente nas outras letras, tá bom? Então, aqui eu vou adiantar o meu trabalho um pouquinho, tá? Essas letras. E a gente vai dar continuidade, então. Então, pessoal, eu achei necessário voltar aqui e mostrar novamente como que eu estou fazendo, tá? Todo esse sombreamento. Aqui eu continuo, peguei um pouquinho do soft, porque já havia secado a minha cor principal. Agora, ao redor, eu venho com até um pincel menor, eu acho melhor mesmo trabalhar com ele, porque a gente acaba sujando outros lados da pintura que a gente não quer sujar. Aqui sai um pouquinho do lugar, então isso acontece, porque eu esbarrei a mão, tá? E o pincel é muito grande. Então aqui, eu vou aconselhar vocês a utilizar o pincel número 0 ou 2 para fazer, mesmo que a letra seja um pouco grande e você não tenha muita habilidade, então pode sim usar um pincel menor. A gente acaba querendo usar o maior para adiantar o trabalho, mas nem sempre é bom, porque se errar também,
não fica uma pintura legal e a gente tem que ter capricho, né, gente? Com os nossos trabalhos. Aqui eu vou passando a tinta aos pouquinhos, fazendo a sombra com cuidado, tá? Que eu vou passar um pouco mais que precisa. E vou misturando assim, fazendo círculos, né? Movimento circular assim com o pincel, tá? Eu quero falar também, gente, que uma coisa que acontece muito com a gente, quando nós estamos pintando, é o seguinte, principalmente quando estamos usando esse pincel pituar. Como ele tem muitas cerdas, ele é bem grosso, e olha que esse é o número 0, tá? Tem outros maiores. Ele absorve muita água. Quando nós lavamos o pincel, se a gente não secar esse pincel, não apertar bastante, não secar esse pincel bem, e a gente for colocar aqui para misturar, que foi o que aconteceu comigo aqui, exatamente aqui que eu observei. Eu não sequei ele muito bem, espalhei a tinta, passei para espalhar, porém o que houve? Ele manchou um pouquinho, a tinta ela acaba se expandindo por causa da água, né, que aí ficou para mais, e atingindo uma outra parte do risco, quase que atrapalha. Tudo bem que aqui ainda vai uma cor bem mais escura ainda, como essa cor, né, que é a cor rústico. Então, ele tá até no vidrinho ali. Então, assim, essa cor vai ser passada aqui. Mas quando ele expande para fora, a gente acaba perdendo o trabalho, tá? Então, muito cuidado aí. Aqui eu vou colocar um pouquinho do lado, eu coloco a cor de base. Posso fazer assim também. E a cor escura, que é o que eu tô fazendo aqui, eu deixo para fora. Eu coloquei as duas cores para molhar novamente, né, umedecer aqui minha pintura, tá? Mais um pouquinho aqui, eu vou passar ao redor. Pego de novo aqui a minha cor. Estou utilizando, nesse momento aqui, é o celeste. Vou tirar o excesso. Lavei ali bastante, sequei o pincel também, como eu disse, e isso acontece com qualquer pincel se não for seco adequadamente. É bem pior quando acontece com o pincel pituar, mas com esse também, tá, gente? Qualquer pincel, até o de contorno, você tem que secar o seu pincel após a lavagem, tá bom? E nunca deixe os pincéis dentro da água por muito tempo, já logo tira, lave, seque e guarde, tá? Quando não estiver utilizando, principalmente, coloque eles todas com as cerdas para cima, para eles não ficarem encostados, tá? A cerda não pode dobrar, porque acaba estragando os pincéis e para durar, ter uma vida útil bem, tá? Boa mesmo, você tem que cuidar dos pincéis. Tem também, depois eu vou fazer alguns videozinhos, tá? Eu vou deixar lá no Instagram com dicas que eu acho que é importante, mas eu já vou falar aqui. Para você lavar o seu pincel, fazer uma limpeza mais profunda, você pode utilizar o álcool em gel, tá? Vai lavando bem, passando ele no álcool. Eu vou mostrar depois, não nesse vídeo, como que eu faço, porque sendo uma lavagem mais profunda assim, de vez em quando, não precisa ser sempre, você vai deixar o seu pincel bem protegido e não acumular tinta bem aqui na base dele, porque quando o pincel acumula muita tinta na base, ele tende a se abrir e não deixa a sua pintura bonita, tá? Isso atrapalha muito, porque a ferramenta de trabalho nossa, de nós artesãos aqui na pintura, tem que estar de acordo, né? Tudo certinho e bem cuidado, tá bom? Para então entregarmos, né, um trabalho perfeito para nossa cliente. Estou quase finalizando, tá? Estou conversando aqui, finalizando aqui a pintura. Ainda com o pincel menor e a mesma tinta, eu vou finalizar aqui, ó. A tinta voltada para trás, para fora, para o risco. Passei a tinta, lavei o pincel, sequei bastante. Pego um pouquinho do soft, que é a cor que eu estou usando abaixo. Quando ela está molhada, ela é mais clara. Ela já está secando. Aí sim eu misturo. Faço essa mistura no encontro das duas cores, sem tirar o contorno e sem passar a parte forte para o meio.
É só ter cuidado, fazer bem devagar e circulando o pincel que você consegue fazer esse efeito. Não é difícil, tá, gente? Sei que vocês gostam de dicas práticas, formas fáceis de fazer. E também sei que muitas das vezes a pessoa desanima. Então, o que eu falo para vocês, não deixe que esse desânimo tome conta e você não consiga, porque você só esforçando um pouquinho mais e pegando a pintura, fazendo realmente, você consegue fazer sim, tá bom? Aqui eu vou passar um pouquinho aqui também. Agora eu vou deixar esse pincel de lado. Eu vou pegar o meu pincel Pituar. Se você tiver até um menor que esse, vai ser melhor ainda, tá? Porque o espaço aqui é pequeno. Eu vou fazer batidinhas assim, já tenho prática com esse pincel. Quando eu vejo que não dá mais, que não cabe no pincel ali, o que eu faço? Eu troco aqui por esse. Está realmente secando muito rápido aqui. Então, deixa eu acelerar um pouquinho aqui a mão, tá? Para não ficar manchado, né? Marcado. Onde precisar de retocar, eu vou fazer isso, tá? Fazer as correções. Olha lá, eu sujei um pouquinho, como eu disse. Agora ainda dá tempo de tirar. Lavei um pincel menor. Como eu disse, aquele lá é bem maior. Aqui, já devidamente passado o branco para iluminar, eu venho com azul cerúleo e faço essa profundidade a mais, como eu disse, né? Para realçar aqui o encontro das letras. Só um pouquinho. Lavei o pincel bastante. Bem devagar aqui, tá, gente? Para não ultrapassar o branco. Mistura essa cor. Agora eu vou prosseguir com a próxima letra. A base, vou colocar o azul soft. A sombra, continuo fazendo com azul Caribe. Faço um pouquinho, já tiro o excesso da tinta ali no pincel, né? E agora eu volto misturando, tá? Esse pincel aqui ele é ótimo porque ele vai nos cantinhos menores, nos espaços pequenos e ele consegue misturar bem. 815-0 esse pincel. Geralmente os pincéis que eu utilizo aqui no canal, tá? Nos trabalhos, são os mesmos. Eu tenho vários outros pincéis, tá, gente? Muitos, mas eu não utilizo esses pincéis porque é costume. Já até falei em uma outra aula aqui, comentei que pincel é muito pessoal, a gente se adapta, a gente vai comprando como iniciante, né? São muitos anos que eu já faço a pintura, muitos anos mesmo. Então, eu ia comprando, a gente vai ficando curiosa e tal, para experimentar novos pincéis, novas marcas, e sempre tem aqueles que a gente se adapta e não larga mais, né? Fica até difícil até mudar para outros pincéis, isso acontece, tá bom? Então, eu gosto de usar esses aqui, eles me atendem muito bem, apesar de eu ter vários pincéis. Mas também gosto de deixar o número aqui de cada trabalho, tá? Na descrição do vídeo, para vocês conferirem ali, porque às vezes só falando aqui pode não dar para entender muito bem. Então eu coloco a referência, a marca e o número. Assim fica mais fácil para vocês encontrarem e comprar esses pincéis. Aqui eu estou fazendo ainda, tá? O sombreamento. Quando fica muito escuro eu volto com o azul soft e misturo a parte do meio.
Toda vez que eu coloco a tinta de sombra, percebo que vai ficar muito escuro, eu lavo o pincel imediatamente, seco bastante e volto aqui para misturar. Se demora um pouquinho, a tinta não tende a misturar. Então a gente volta com a cor de base, mistura de novo, uma com a outra. E volta com a cor para sombrear por cima, porque ela vai estar úmida. Vou tirando o excesso, misturando. Pego mais azul soft. Agora sim, azul. Esse azul é o Caribe, tá? Depois das tintas prontinhas, vou até colocar o branco, né, gente? Vou iluminar aqui com branco. Bem no meio dela aqui. Primeiro eu passo assim um pouquinho, como eu tenho feito com as outras. E com esse pincel aqui maior, eu gosto de fazer esse movimento aqui. Vou com cuidado para não sujar a pintura. Vou retocar aqui porque eu acabei retirando a cor de contorno, né? Fiquem à vontade para contornar as letras, tá? Eu vou deixá-las assim, mas se você quiser contornar mesmo com pincel fininho de contorno ali para treinar o seu contorno, pode fazer e ficar à vontade. Pode até usar o azul mais escuro aqui, que é o azul cerúleo, ou contornar com sépia, rústico. São cores excelentes para contorno. E combina bastante com qualquer cor de tinta. Aí é com vocês, tá bom? Agora sim, a gente podemos fazer aqui a pintura dos bichinhos, né? Então chegou o momento de pintarmos os bichinhos. Eu vou colocar aqui o Camurça, começando com o cavalinho, tá? Gente, ficou bem fácil para pintar porque tem o passo a passo aqui no canal de cada bichinho. Aqui eu tô usando as mesmas cores que eu utilizei lá, tá? Como é um conjunto, tá? Um joguinho kit, então fica bem lindo assim se você colocar as mesmas cores. Mas você também pode mudar, não tem problema não. Aqui eu preencho tudo com o Camurça. Vou deixar na descrição do vídeo todas as cores usadas nesse trabalho. Os azuis, tá? Os tons de azuis que eu usei nas letras. E o pincel número 6, 815 da Tigre. Essas informações são importantes eu sempre falar aqui para vocês, porque às vezes tem alguma pessoa aqui pela primeira vez que está assistindo o vídeo, então para todos ficarem bem informados do que eu estou fazendo, qual as cores e trabalhos e materiais que eu estou utilizando, por isso eu sempre repito, tá, gente? Aqui agora eu passei para o pincel de número 2, ainda 815 a referência. Depois de preenchido, eu vou pegar aqui um pouquinho de marrom e vou fazer a sombra. Reparem que a sombra é facinho. Primeiro eu só coloco a tinta abaixo, tá, gente? Olha, do momento aqui, nesse momento, eu só coloco a tinta. Depois eu tiro o excesso da tinta do pincel
e vou fazendo alguns movimentos aqui para misturar essas duas cores, tá? Pessoal, aqui nos meus vídeos, sempre, tá? Vai ter aqui para vocês algumas novidades, vai ter também alguns presentes aí, tá? Alguns riscos de presente para vocês. Então fiquem atentos até o final do vídeo. Sempre no final eu coloco os vídeos sugeridos, vídeos que são bons para quem está iniciando, tá? Na verdade, ótimos, assim, de passo a passo. Eu faço tudo isso com muita dedicação, muito carinho nos meus vídeos, para realmente ajudar vocês que estão aí procurando, tá? Aprender a pintura em tecido, e que eu acho que é importante, tá? Para, então, somar aí e vocês conseguirem mesmo atingir o objetivo, né? Que é aprender a pintura em tecido, tá bom? Então, não perca até o final do vídeo. O próximo, tá? O próximo vídeo, a próxima aula, eu vou estar falando também um pouco sobre isso. Então, fiquem ligadinhos, não percam não, tá bom, gente? Aqui eu ainda continuo esfumando. Sempre que eu vou esfumar, eu coloco pouquinha tinta no pincel. Agora eu limpo o meu pincel, pego um pouquinho de camurça, que é a cor que eu usei anteriormente. Passo aqui na parte do centro, fazendo um movimento circular. Observem que eu passei por cima do olhinho, porque não tem problema, tá? Eu consigo visualizar ele aqui. E como é pequenininho, não vai atrapalhar em nada. Mistura essa cor. Agora, para fazer a luz, bem aqui na área central, eu vou usar hoje o branco aqui, tá? Um pouquinho aqui de branco. Um pinguinho, tá, gente? Assim, ó, uma gotinha só na pontinha do pincel. Vou fazer alguns... Assim, ó, deixar a tinta ali um pouco no meio. Agora vamos espalhar essa tinta. Eu vou trocar de pincel, gente. Se meu objetivo é espalhar essa luz, eu faço bem aqui no centro, eu não chego até as bordas. Dou pequenas batidas assim. Ou então faço esse movimento com o pincel, tá? Pronto. Eu clareei aqui a área central do meu trabalho, né? Do rostinho do cavalinho, sem deixar separação. Então essa mistura é feita sem deixar separação entre as cores, tá? Não pode ficar manchado. Eu continuo aqui preenchendo com a mesma cor, camurça, tá? Vou fazer os dois lados aqui já. Aqui, como ele está por trás da letra, observem que ele está aqui, Jonas, né, a palavra. Então, aqui a letra O, só as patinhas estão na frente. Então, aqui nesse cantinho eu vou preencher ainda de azul, tá, gente? Depois eu vou fazer esse retoque aqui para vocês verem. Se vocês não tiverem esse tom aqui de azul... Desculpem, de camurça, pode usar o amarelo pele. Se vocês quiserem fazer uma mistura de amarelo pele com uma pequenininha porção de marrom, vai chegar a esse tom e ficar lindo também, tá? Agora eu pego aqui mais puxado assim com chocolate, também combina. Eu falo sugestões de outras cores, pessoal, para que vocês pintem, tá? Faça a pintura, não deixe de pintar porque não tem esse tom. Foram as vezes que as minhas tintas acabaram e naquele momento que eu precisei eu não tinha, então eu fiz misturinhas. Então tira um dia aí para você descobrir novas cores, pega um pratinho, vai misturando cores, estuda um pouquinho sobre as cores, tá? Colorimetria, isso é muito importante aqui na pintura, porque pintura é arte, então entender um pouquinho, ser criativo, tudo isso faz parte, tá bom, gente? Então seja ousado, criativo, experimente novas misturas para ter aí novas cores, isso é legal. Preenchi e sombreei. Aqui eu preenchi com camurça, sombreei com marrom.
Vou pegar um pouquinho só de branco, aqui é menos ainda porque o espaço é tão pequeno. Só faço isso aqui, tá? Só para clarear aqui as pontinhas mesmo, que a gente ainda vai colocar outra cor aqui, tá? Lavo meu pincel, tá manchado ali, vamos tirar essa mancha. Como? Com o pincel limpo e sequinho, só vou passar ele levemente por cima, então pronto. É como se fosse mágica, desaparece essa mancha, tá bom, gente? Olha só que legal. Pronto. Ainda com a tinta marrom e o pincel de contorno, vou pegar ele aqui. Vou pegar esse mais larguinho, tá? Eu vou preencher toda essa parte. Só preencher, muito fácil. Gente, os links dos vídeos das aulas passadas que compõem o tema A Fazendinha, eu vou deixar todos aqui para vocês acompanharem na sequência, abaixo desse vídeo, para vocês verem todos e fazer o kit aí de vocês também, tá bom? Lembrando também que esse kit é para ser aplicado, né, costurado, depois, após o acabamento, para serem colocados em aquelas fraldas, toalhas que não tem barrados para pintar. Então, essa aqui é uma opção para as pessoas que não conseguem, às vezes, comprar aquelas toalhas específicas para pintura, tá? Ou mesmo a fralda. Então, você pega uma fralda comum, uma toalha comum, e aí aplica. E aqui com o nome, ele já é quadradinho para colocar na toalha. Então é muito legal, tá? São opções para você fazer essas aplicações, fica muito lindo. São os medalhões, né? Eu fiz aqui, gente, a orelhinha. Primeiro eu coloquei o rosê nessa parte aqui de baixo dela. Eu deixei uma aqui sem fazer para vocês me acompanharem. Bem tranquilo, bem devagar, porque aqui o espaço é tão pequeno. Depois que eu coloquei ali, agora eu venho com camurça. E preencho o restante. Com o marrom, tá bom? Eu vou fazer sombra. Só aqui nessa parte de baixo, tá? Na base mesmo, olha. Na pontinha, não. Lavo o pincel. Posso até pegar um outro menor ainda para espalhar essa tinta marrom. Um pouquinho de branco bem na ponta do pincel. Eu coloco aqui também na parte mais da ponta da orelha, tá? Na pontinha. Coloco, vou tirar a mão aqui para vocês verem melhor. Só isso. Vou preencher toda essa parte aqui agora de marrom. Após preenchido, com o pincel filete de contorno, eu vou aqui fazer um leve contorno e ao mesmo tempo eu vou escurecendo toda essa parte das pontas. Vou fazendo assim, olha, risquinhos para cima, de baixo para cima. Aleatórios, tá, gente? Posso fazer assim também. Como se fossem os pelinhos mesmo. No vídeo do cavalinho, o primeiro vídeo dessa série aqui, da Fazendinha, você vai ver lá eu fazendo desse mesmo jeito, tá? Bem direitinho. Aproveite e já contorna aqui a parte de cima também.
Essa cor que eu estou usando é o rústico. É o que eu vou fazer todo o contorno e o detalhe aqui do olhinho. Vou até fazer aqui já tudo que eu posso já aproveitar para adiantar o trabalho, eu já vou fazer. Gente, contorno é delicadeza, é tranquilidade, é sinônimo disso, porque você não deve fazer um contorno com pressa, tá? A tinta tem que estar a seu favor. E o que é estar a seu favor? Bem diluída. Uma tinta que você pode colocar na própria tampinha gotinhas de água filtrada. Fazer a mistura que ela vai ficar bem maleável. O pincel, quanto mais fino e de pé, melhor. Muitas das vezes eu faço assim com a mão, tá? Deixando ela de lado para vocês conseguirem ver aí o vídeo. Porque se eu deixo a minha mão assim de pé, da forma que é a correta, como se eu estivesse escrevendo mesmo, e segurando, né, no lápis, eu vou cobrir a visão de vocês, então eu não posso, mas eu tenho também um vídeo específico que eu ensino falando aqui para vocês tudo sobre contorno, com dicas práticas. Vou deixar aqui o link dele também na descrição para vocês verem depois. Tudo isso é praticar. Quanto mais você faz, melhor fica o seu contorno. Ou seja, é um treinamento, né, pessoal? Vou usar aqui o Pinta Bolinha, já falei dele aqui no canal da Tigre, tem 5 pontas. Eu pego, coloco aqui, molho a pontinha na tinta, encosto na tinta e lá no olhinho. Estou usando aqui o número 4, mas ele tá pequeno, vou usar a ponta número 5. Ótimo! Com o pincel de contorno eu faço os risquinhos que faltam, tá? Sobrancelha, os cíliozinhos assim. Esses detalhes eu costumo não riscar com carbono, porque não tem necessidade, assim, sobrancelha, tá, gente? Não precisa. Tudo isso dá pra fazer quando é pequeno, assim, dá pra fazer com tinta apenas. Um pingo de branco, pra dar só um brilho aqui. Está bem molhado, então pode não pegar, depois eu faço novamente. Eu vou ter que corrigir depois, tá? Agora, com amarelo pele, eu vou preencher todo o focinho, né? Essa parte aqui, ó, todinha. Dessa vez aqui, o camurça é que vai ser a sombra, tá? Eu ia falar contorno, mas não, é a sombra. Vou fazer assim nos cantinhos, abaixo da boca. Abaixo do risquinho, né? Onde vai ser a boquinha, pronto. Espalhe um pouco. E aqui nas laterais mesmo. Não tem segredo, tá, gente? Não existe essa, o segredo, não. É pegar, riscar seu tecido e pintar. Só isso. Seguir os passos, vai dar tudo certo. Agora com o branco, só sequei e limpei um pouco o pincel, coloco o branco para fazer a luz aqui na parte de cima e aqui também. São 2 lugares apenas. Aplico o branco ali, agora eu dou batidinhas assim, faço assim, sabe por quê? A tinta vai absorvendo e não fica muito forte. Ela vai ficar só com aquela claridade que eu preciso. Prontinho. Depois que seca, a tinta ela modifica, tá? A tonalidade fica bem mais escura. Agora é só fazer o rostinho e contornar. Muito simples mesmo.
eu nem precisava, né, gente, de eu trazer aqui todo esse, mas eu resolvi fazer para ainda assim, se tiver ficado alguma dúvida nos vídeos anteriores, eu tiro aqui através desse vídeo. O importante é eu passar o conteúdo para vocês e vocês entenderem bem, tá bom? Conseguir fazer aí também. Pequenas batidas. Agora eu vou só contornar. Contorno tudo isso aqui com rústico. Sempre da esquerda para a direita, para não sujar a pintura, né? Onde já foi ali feito o acabamento. Vou contornar todo o desenho. Vamos preencher aqui a carinha da vaquinha. Abaixo aqui dessa mancha. Pode passar por cima do olho. Preenche tudo com branco. Respeitando sempre os limites dos riscos, tá, gente? Se você não conseguir ter tanta habilidade com o pincel maior, melhor demorar o trabalho, mas fazer bem feito. Você pode substituir os pincéis com um pincel bem menor. Assim você não corre o risco de sujar. Esse é o rústico, vou sombrear com ele. Abaixo da mancha, dessa manchinha assim, eu já coloco um pouquinho aqui ao redor do nariz, tá? Desse lado de cá também. Agora sim, lavo bem o meu pincel. Vou até usar o anterior aqui que eu estava passando o branco. Como ele já está sujo de branco, ele vai misturar aqui agora as duas cores. Pegar o menor. Sempre lembrando que eu não posso arrastar essa cor escura até aqui não. Aqui eu quero que fique branco. E é muito pequeno o espaço, então tem que ter bastante cuidado. Agora, gente, eu vou limpar o pincel. Pego um pouco de branco, eu ainda passo aqui no meio. Ainda assim, com o branco aqui, eu vou fazer esse lado da mãozinha, tá? Só preencher mesmo. Agora no cantinho, sem até lavar o pincel, não precisa. Faça a sombra. Limpo o excesso, agora espalhar. Até agora eu estou usando o pincel número 0. Ainda assim tem muita cor escura, eu vou lavar o pincel, pegar um pouco de branco e misturar essas duas cores. Novamente eu lavo, pego o branco. Porque que é a luz, então ela não pode escurecer toda essa parte do lado esquerdo, tá? Tem que ficar com branco. A orelha, a mesma coisa. Vou fazer aqui as duas, tá? Sempre deixe nos comentários para eu saber, gente, por favor, se vocês estão gostando, se vocês têm outras sugestões de vídeo para eu trazer.
tá? O passo a passo aqui. Vamos com o camurça só para escurecer aqui um pouquinho. Um pinguinho mesmo de tinta. Se você está aqui pela primeira vez visitando o canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva para você receber vídeos novos. Aperte o sino, viu, gente? Para vocês serem notificados pelo YouTube quando trazer aqui, tá? Liberar vídeos novos para vocês receberem na hora, tá bom? Vocês vão receber vídeos toda terças às 7 da manhã e ao sábado às 10 horas. Ou seja, na verdade, às 7h30 na terça. Mas vídeo, eles ficam todos gravados, passo a passo, então você vai poder ver e seguir o passo a passo de onde você estiver e o momento que você puder, tá bom? Compartilhe com seus amigos também. Sabe aquela amiga, aquele amigo que quer aprender a pintura, que você conhece aí? Assim você me ajude aqui o YouTube reconhecer e ainda indicar o vídeo, né, para outras pessoas. E aí nós crescemos também. Desde já agradeço muito a todos vocês que se inscreveram, que estão me acompanhando aqui toda semana. Coloquei um pouquinho de rosé. Agora eu já posso preencher aqui essa partinha de branco. Sombra sempre aqui abaixo do pescocinho, onde tem algo acima, né? Então, o escuro, a parte escura vem por baixo. Lava o pincel. Para tirar o excesso. Eu gosto ainda de clarear um pouco mais. Eu vou passar um branco aqui bem no centro do rosto, assim, olha, mesmo por cima dos olhos, não tem problema. Movimento circular. Quando eu coloco a tinta e quero só misturar as cores, eu vou lá misturando, lavo o pincel, seco bastante e volto com ele sem tinta, tá, gente? Porque isso é importante para você suavizar as cores e harmonizar a pintura, para não ficar sobrecarregada e nem aquele pano com aquela tinta dura, sobrecarregada. Não pode, tem que ficar suave, até o toque mesmo. Tem que tocar na pintura e ela não ficar grossa, tá? Aquela pintura grosseira e com muito excesso de tinta, não pode. Aproveitando que o rústico está aqui, o restante eu faço com pincel de contorno. Não tenha dó nessa hora de pegar a tinta. Acabou ali do pincel, já pegue mais.
Paro por aqui porque eu preciso preencher todo o focinho dela aqui. Gente, o contorno, eu só gosto de concretizar ele como acabamento depois que a pintura está completa. Não tem como a gente ficar, porque depois você tem que ter o segundo trabalho de retocar tudo. A parte da luz é a mesma coisa. Onde eu quero colocar luz, eu deixo ela por último, tá? A sombra sempre eu gosto de colocar primeiro, depois da base. Para que eu não suje a pintura, tenho que fazer as correções. Então, se eu quero adiantar o meu trabalho, eu tenho que fazer desde já, não é mesmo? Esse detalhe, assim, de preenchimento primeiro. Aqui eu estou usando a cor salmão bebê. Pode ser rostinho de boneca, pode ser rosa bebê, pode ser o amarelo pele com um pouquinho de branco. Observem que a vaquinha ela está entre duas letras, né? Letra N e letra A. Então aqui ainda seria o corpinho dela, pela lógica. Então eu vou preencher aqui daqui a pouco com branco e sombrear com rústico, porque ela não está, né, em cima de uma letra apenas, e sim na divisória de duas. Então tá aparecendo ali, não pode. Aqui eu já completei, como eu falei para vocês que eu ia completar com azul. Com o nosso rosé, chegou o momento de sombrear. Faço pequenos pontinhos assim, ó. Lavo o pincel e vamos misturar essas tintas. Fica muito linda, né, gente? Eu achei muito fofo esse desenho, esses bichinhos. E agora está fazendo bastante sucesso nos pedidos aí pelas mamães. Vou usar o mesmo aqui para fazer um pouquinho de bochecha, porque eu usei o chá, rosa chá. Mas como eles são bem parecidos, vai me atender muito bem aqui. Então, gente, aqui eu vou só preencher com preto, tá? Aqui é a parte do pezinho mesmo. Preencho com preto e faço uma luz com branco. Muito simples, tá? Pessoal, eu até falei pezinho, mas é aqui a parte da patinha dianteira, né? A mãozinha. Então aqui eu tô fazendo só o claro aqui, a luz, tá? Com branco mesmo. Somente isso aqui. E aí a gente finaliza mais um bichinho. Agora vamos passar pro porquinho. Para pintarmos o porquinho é bem fácil. Como eu expliquei até no outro vídeo passado, né? Ensinando ele todo. Eu vou passar em toda a parte, tá? Vou preencher aqui todo ele mesmo com o salmão bebê. Eu resolvi pintar ele com essa cor mesmo. Aqui eu vou preenchendo com o salmão bebê. Simples, com pincel de número 6. Pode passar por cima dos traços aqui, ó. Do olho, nariz, pode passar por cima de tudo. Não há problema aqui. Se você achar que pode secar rápido, faça aos poucos, tá? Porque ainda vai vir aqui a sombra, né? Logo após o preenchimento, você pode fazer só um pouco. Eu vou preencher tudo já, tá? Até aqui tá bom. Agora com um pincel menor e o rosé, abaixo da orelha, eu já aplico um pouco de tinta, depois eu vou misturar essa tinta. Aqui na extremidade da outra. E também, gente, eu vou fazer assim, olha. Desse lado já aproveitar, tá? Então, agora eu limpo um pouco o pincel e já espalho em movimento circular. Tem que ser bem rápido aqui para ele não manchar, tá? Vou tirando assim o excesso. Se for necessário, volto aqui com o nosso salmão bebê. Espalho da orelha também.
Passo mais salmão bebê aqui, olha. Vou até aproveitar o outro pincel maior em movimento circular para suavizar mesmo a cor, tá? Vou fazer assim para vocês visualizarem melhor. Ainda com esse pincel menor, eu vou fazer ao redor do nariz. Vou fazer aqui ao redor mesmo, olha, do focinho, né? Faço assim, tiro o excesso da tinta. Agora, misturo, tá? Depois de misturado, eu ultrapassei aqui o risco, né? Então, eu vou fazer esse aqui, eu volto com o salmão bebê para ficar bem certinho, tá? Com o pincel aqui de lado, eu faço aqui a entradinha do nariz dele. Então, para ficar melhor, deixa eu molhar um pouquinho a ponta do pincel e secar. Agora eu vou espalhar isso aqui um pouquinho. Aqui na boquinha abaixo também eu gosto de... Depois eu vou fazer os traços, mas antes eu faço assim. Agora vamos fazer luz com branco. Um pouquinho só de branco aqui na parte de dentro do focinho, tá? Vou trazendo assim bem aos poucos, porque eu não quero preencher tudo. E aproveita aqui, gente, passa aqui em cima, olha. Tá? Espalha um pouquinho para tirar essas manchas, não pode ficar manchado. Aproveita e passa aqui também, olha. Vou fazer desse lado. Se a sombra foi aqui, a luz tem que ser ao contrário, do lado de cá. Aqui a mesma coisa, tá? Branco aqui desse lado. Espalhe um pouco esse branco. Eu espero muito, tá, gente, estar sendo compreensível, tá? A minha forma de ensinar, de explicar, porque eu ensino assim de uma forma muito simples e mais prática, para que vocês não vejam objeções que não vão conseguir, porque consegue sim fazer a pintura. Então, eu ensino de uma forma bem tranquila. Acredito sim que vocês estão entendendo, mas qualquer dúvida pode deixar aqui, como sempre eu falo com vocês, abaixo do vídeo, tá? Nos comentários mesmo, eu respondo todos vocês, tá bom? Vou aproveitar, vou preencher aqui, ó, as patinhas também, né? As mãozinhas. Aqui tem um vãozinho aqui, onde ele tá firmado entre as letras também, já preencho, vou aproveitar. Ele é mais rápido, né, gente? Porque ele é uma cor só, não tem mancha, só tem base, sombra e luz, então ele é mais fácil. Agora vamos fazer essa sombra, né? Que é aqui, olha, abaixo do pescoço, embaixo da cabecinha, aqui também nos bracinhos, né? E aqui, onde ele tá. Limpo o excesso, pego um pouquinho da base, da mesma cor, e misturo os dois aqui. Vamos pegar um pouquinho de branco, aproveitar que ele está aqui do lado e vou fazer aqui no rostinho, na parte oposta. O branco dá volume, além de iluminar, tá, gente? Sendo que, para sombrear, ele dá profundidade, né? Fica com profundidade. Agora eu vou fazer esse aqui, misturar, porque eu passei muito, né? Então eu vou tirar um pouquinho aqui, espalhar o restante que ficar. Na verdade eu coloquei mais, gente, porque eu quero cobrir esse risco do carbono, que tá bem... Fica feio, não fica bonito não. Então eu tento esconder com a própria tinta. Eu só deixo o carbono bem escuro, tá bem novinho o carbono, para vocês conseguirem ver o risco, porque já houve outros vídeos meus em que as pessoas não conseguiam visualizar a pintura, o risco, né, onde eu estava pintando, ainda mais no começo,
tá? No começo do desenho, até ele ir formando mesmo. Então eu resolvi fazer de uma forma diferente para vocês enxergarem bem. Aqui vai ser preto, gente, olha. Preto não, é sépia. Só preencho aqui com pincel de contorno mesmo. É um pincel bem delicado, bem tranquilo. Vou aproveitar e fazer aqui a boquinha, tá? O olho. E o risquinho aqui da sobrancelha. Com esse pincel ainda e o rosé, eu quero passar só aqui na parte de baixo mesmo, onde é a sombra. Com essa ferramentazinha aqui, tá? Que é o pinta-bolinha, eu vou fazer o olho. Só encosto na tinta e coloco ali. Com um pouquinho de branco. Vou aproveitar e fazer aqui. Lembrem que eu fiquei de voltar e colocar? Pronto. Assim, ainda falta aqui, gente, olha. Um pouquinho de branco. Aqui. Pra dar um brilho, tá? Espalho. Não gosto de deixar ele assim tão forte. Ele fica meio que disfarçado aqui, mais claro. Isso. E o contorno desse porquinho não vai ser com esse cor rústico, tá? Vai ficar muito escuro. Vou fazer igual o outro que nós fizemos na outra aula. Eu vou pintar assim. O contorno eu vou fazer todo com rosé. O contorno é bem simples, deixando o pincel bem de pé, como eu sempre falo. Tinta mais diluída. Vou fazer o contorno aqui dele. Enquanto isso, vocês também façam aí, tá bom? Bom, gente, está aqui, tá prontinho então o nosso porquinho, todos os bichinhos, juntamente aqui a letra, tá? Com o nome Jonas. Como eu disse antes, vocês podem contornar as letras, pode fazer xadrez aqui, quadricular elas, fazer estampinhas, pode brincar com as letras, fazer uma de cada cor, fazer para menina também. O alfabeto está no meu Instagram Maravilhas de Baby para vocês então fazerem, além desse risco pronto que eu vou deixar por lá também, tá? Eu vou deixar os links também na descrição desse vídeo. Eu gostei bastante de pintar todo esse tema da fazendinha. Aguardem aí, porque ainda em breve vem um outro risco bacana também, vocês vão gostar, tá bom? Então, gente, olha, quem não é inscrito, se inscreve, por favor, deixa o like nesse vídeo. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.